Vou desativar aqui o som. Quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês abrem. Então, boa noite. Estamos iniciando mais um encontro aqui da nossa comunidade online Visos Mais Plus, comunidade voltada para você profissional, estudante de psicologia, que quer ter um espaço para troca de experiências, de conhecimento, para uma formação continuada também, né, acompanhada. Todo mês um tema da psicologia, com dicas e orientações. E esse mês de outubro nós estamos falando sobre documentos psicológicos. Nós já tivemos 2 encontros. Primeiro encontro, nós falamos sobre a Resolução 006 de 2019 do Conselho Federal, que aborda a elaboração de documentos. No segundo encontro, quer dizer, ainda no primeiro encontro, num segundo momento, falamos sobre 2 documentos que eu considero de elaboração simples do ponto de vista de redação, mas que ainda traz muitas dúvidas, né? Que é a declaração, que na minha opinião é o documento mais simples, oficial, né, da psicologia, o atestado psicológico, que apesar de ter uma redação simples, ele exige um processo complexo, uma avaliação psicológica, uma tomada de decisão, uma investigação do psicólogo. E no segundo encontro do mês, que foi terça passada, nós falamos sobre 2 documentos que são novidades do ponto de vista de algumas finalidades, né? Um que não é tão novo, que é o relatório psicológico, mas que ele mudou de 2019, com a publicação da resolução, a sua finalidade, né? Passou a ser um documento para descrever, para apresentar uma intervenção psicológica em andamento ou já realizada, né? Então, ele tirou aquele caráter, né, como nós falamos bem no encontro passado, de apresentar ou ser sinônimo de laudo psicológico, não é mais. Então, o relatório, na minha opinião, dos documentos que hoje psicólogos e psicólogos mais têm elaborado ou deveriam elaborar na comunicação de suas intervenções psicológicas. E, além disso, falamos da grande novidade da resolução do Conselho Federal. Não sei se vocês já elaboraram, eu acredito que tem muitos colegas que ainda não elaboraram, que é o relatório multiprofissional. Então, se vocês não conferiram, não estavam presentes, no dia vocês vão poder assistir na plataforma a gravação desse encontro, que foi bem legal. A gente falou passo a passo sobre o relatório, nós vimos o modelo de relatório, discutimos, né, sobre a redação de cada tópico do relatório, e trouxemos algumas dicas, algumas orientações éticas e técnicas sobre a elaboração de relatório psicológico e relatório multiprofissional. Hoje, 26 de outubro de 2021, talvez você esteja assistindo aí outro mais à frente, nós vamos fechar o mês de outubro, o mês de elaboração de documentos, com o documento que, na minha opinião, é o mais complexo e o que também tem trazido também bastante dúvidas em alguns itens, que é o laudo psicológico. Se der tempo hoje, a gente vai falar sobre registros. Não sei se vai dar tempo, nós vamos até as 9h30, mas se der tempo a gente vai falar de registro também. Mas hoje o foco é laudo psicológico. E eu já começo fazendo uma pergunta. Alguém aqui já fez laudos psicológicos? Você que está nos escutando aí, assistindo, já fez laudo psicológico? Eu não. Aí, meninas. Eu não. Não, né? Será que teve mudança da atual resolução, a 006 de 2019, em relação à resolução anterior? Olha a distância do ponto de vista de intervalo de tempo de uma resolução para outra. Antes da resolução de 2019, a 006, a resolução que disciplinava documentos psicológicos era a 007 de 2003. Então, 16 anos, né? 16, 2003, 2021, 2019, perdão, 16 anos entre a resolução de 2003, que era inclusive uma resolução que, do ponto de vista de objetivo, ela era meio limitada, né? Que ela falava dos documentos oficiais de avaliação psicológica. Ela estava muito focada na avaliação, até porque foi o ano que foi publicado a primeira grande resolução aí que disciplina a avaliação psicológica, que criou o SATEPS, em 2000, tudo isso em 2003. Só que aí o Conselho Federal, apesar de ter deixado restrito com o tema, né, a avaliação psicológica, essa ficou sendo a resolução base de qualquer elaboração de documentos, mesmo quando não uma produção de comunicação de uma avaliação psicológica. Então, intervenções clínicas, entre outras. O grande problema é que de 2003 para cá, o que é que aconteceu com a nossa profissão? Nós, cada vez mais,
nos apropriamos, nos empoderamos de outras práticas, né? Entre elas as políticas públicas. E aí, a psicóloga, dentro das políticas públicas, se via diante de algumas dificuldades do ponto de vista de se identificar ou de se enxergar contemplado com a resolução 007, né? Quando pensava em comunicar algumas intervenções. Por exemplo, eu sou também de políticas públicas. Eu sei que aqui algumas pessoas também trabalham em políticas públicas. Aí a gente fazia uma intervenção de triagem num posto de saúde, no CREAS, no CRAS, no Centro Pop, numa escola, em alguma instituição pública, né, com foco de triagem para encaminhamento, e quando a gente olhava para a resolução 007, a gente não se sentia contemplado. Que documento fazer? O documento que a gente geralmente fazia era um relatório, só que o relatório e laudo eram sinônimos, era para comunicar, inclusive, resultados de diagnósticos, de avaliação psicológica. Com vamos dizer assim, com o empoderamento, com o fortalecimento dessas políticas públicas, começou a haver movimentações internas nos conselhos, e aí chegou no Conselho Federal para atualizar a resolução. E começou a discussão 2 anos antes, de 2019, eu participei, inclusive, da última discussão da minuta da resolução, fiz sugestões, a gente fez alterações para aprovação depois da APAF, né, que é a Assembleia do Conselho Federal, que aí é quem faz as Assembleias dos Conselhos Federais, quem aprova as resoluções, não foi nem a APAF, foi a Assembleia do Conselho Federal, para gente que definimos essa atual resolução de 2019. E aí uma das grandes mudanças, a gente falou muito de relatório psicológico, que foi uma das grandes mudanças, mas uma das grandes mudanças dessa atual resolução, quando a gente pensa em laudo, é que houve essa distinção, relatório e laudo, que nós vamos falar hoje. Nós vimos no encontro passado que relatório não serve mais para comunicar diagnósticos, resultados de avaliação psicológica. Então, fez diagnósticos, fez investigação, vai comunicar o resultado dessas investigações e dessa avaliação, relatório sai da cena, entra o laudo, quando você precisa comunicar, fazer orientações, indicações, fundamentar, ou o atestado, quando você só precisa dizer o resultado, né? A pessoa está apta, não, precisa se afastar do trabalho, não, sem fazer maiores explicações. Aí entra o atestado, que nós já vimos aqui no primeiro encontro. Então, só para a gente já começar a noite ou dia, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo, só para trazer essa fala inicial. Fiz a avaliação psicológica. Vou falar das condições de uma investigação que eu fiz, das condições psíquicas do meu cliente, do meu paciente, do periciado. Eu só tenho 2 documentos para comunicar. É o atestado, quando eu não preciso explicar, fundamentar ou expor demais, né? Só dizer a decisão que eu tomei, tipo, se a pessoa precisa se afastar do trabalho, se a pessoa está apta para o manuseio de armas, se ela está apta para dirigir, se ela está apta para o emprego, ou o laudo. Então, atestado, o laudo. O laudo, quando eu preciso fazer fundamentação daquela minha decisão, eu preciso explicar, ou eu preciso fazer algum tipo de recomendação. Do ponto de vista de estrutura, praticamente não houve mudanças na estrutura do laudo, né? O laudo foi um dos documentos que se manteve. Houve um acréscimo de uma obrigatoriedade, nós vamos falar também hoje, que as referências, nós temos aqui agora no laudo, referenciar, né, o que fundamentou a minha decisão, né? E também é outro ponto bem polêmico, eu vou até deixar uma caixinha aqui para a gente falar sobre, uma caixinha de tempo, né, para a gente falar sobre isso, que é validade. O Edja, Rosane e Andressa, o que é que vocês pensam quando a gente fala que no laudo, você também que está nos assistindo, você agora, antes, você podia fazer validade, né? Podia apresentar a validade do documento. Com a atual resolução, não é que você pode, você é obrigada a definir a validade do laudo. Então, se eu faço um laudo dizendo que o João da Silva, do ponto de vista psicológico, ele tem condições para realizar um determinado trabalho, depois que eu fizer essa afirmação, eu tenho que dizer, essa minha afirmação, de que do ponto de vista psicológico ele está apto, é válida por quanto tempo? Já pensaram nisso? Aí o que é que eu escuto alguns colegas dizendo, mas como eu vou dizer que daqui uma semana ele ainda está apto para o trabalho? E se ele tiver uma crise?
E se ele passar por um evento traumático, como é que eu vou dizer que daqui a 3 meses ele ainda está apto ou ele ainda apresenta aquelas condições psicológicas? Validade quer dizer isso, tá? Você afirmar algo do ponto de vista psicológico e dizer que aquela sua afirmação continua válida por tanto tempo. Sabiam disso? Que agora a validade é obrigatória? Fica mais complicado, né, professor? Na realidade, complica do ponto de vista que o psicólogo, a psicóloga agora precisa fazer algo com mais, vamos dizer assim, instrumentalização, né? Não adianta só dizer, eu considero que é isso, eu tenho que fundamentar. Eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês, lembrando que aqui não é um curso, né? É uma supervisão, um mini curso da comunidade, mas eu vou trazer aqui algumas dicas de como a gente pode fazer essa validade, tá? Inclusive, olha que interessante, ontem... Manuel, mas já tem prazo? Tipo assim, essa Não, validade é quanto eu vou fazer um atestado não, um laudo, e eu vou colocar 15, um mês, 3 meses, e você foi vai estabelecido. isso, você define, mas onde é que você vai encontrar esse prazo? Aí é a grande questão, entendeu? Justamente. Eu, quando essa resolução foi publicada em 2019, eu ainda era presidente do Conselho de Ética, né? Era conselheiro aqui de Alagoas. Então, eu recebi muitas ligações, ainda recebo busca de supervisão, de orientação. Eu recebi até uma ontem não, segunda, dizendo, mas o Conselho vai publicar uma lista dizendo, se for essa condição, é válido por tanto tempo, se for essa condição, é válido por tanto tempo. O Conselho vai dar essa orientação? Eu disse, não, não vai. Primeiro que o Conselho não tem autonomia de intervir no seu trabalho, né? Se o Conselho fizesse uma lista e dissesse, paciente com depressão tem que se afastar do trabalho por 3 meses, eu estou tirando a singularidade do paciente. Eu estou tirando a capacidade do psicólogo e da psicóloga de avaliar e dizer, olha, meu paciente, ele não precisa de 3 meses, ele precisa de 6 meses, ele precisa de 15 dias. Então, isso nunca vai, não espere esse documento do conselho, tá? E foi isso que eu fiquei explicando. E aí o pessoal perguntou, mas por que o conselho fez isso? Na discussão lá da resolução, a gente também falou mais validade, começamos a discutir. E um dos pontos que a equipe, né, que estava fazendo a resolução e a discussão que a gente trouxe e foi um consenso, é que você traz uma maior responsabilidade para o psicólogo, para a psicóloga. Quando eu preciso fundamentar e dizer, olha, essa condição psicológica vai se manter ou se mantém normalmente por quanto tempo? Quando eu penso normalmente, eu já falo que eu tenho que fazer uma pesquisa, que eu tenho que fazer um estudo, né? Então, eu já preciso ter um maior arcabouço teórico, né? Ou pelo menos de pesquisa ou de referencial. Esse também foi um dos objetivos, certo? Mas nós vamos ter um momento para falar de validade. Pois não? Professor, mas assim, no caso, na hora da escrita, a gente deveria, eu acho que o senhor vai falar sobre isso, colocar no momento da avaliação, e como é que eu vou garantir que essa pessoa não vai ter um surto? Deve ter alguma coisa aí, porque eu acho que ficou mais complicado agora. Não é agora não, viu? É de 2019 para cá, viu? Já tem mais de 2 anos. Não, agora que eu falo assim, Mas, ó, essa sua fala é bem interessante. Eu não vou botar a carroça na frente dos bois, porque a gente vai ter um momento para falar de validade, mas eu vou trazer dicas, não são dicas do conselho, né? São dicas minhas, de experiência, inclusive articulando com profissionais que também trabalham com avaliação, como é que a gente pode criar critérios para fazer uma validade de documentos. Lembrar que a validade, até o já falou, não, laudo, a validade não é só para o laudo, também é para o atestado. E quando eu faço recomendações no relatório, eu também tenho que dar validade. Então, se eu digo que o meu paciente no relatório passou por uma triagem e está necessitando de acompanhamento psicológico, é possível, é recomendado também fazer validade. Mas os dois documentos que a gente vai fazer mais validade, que é obrigatório, é o atestado e o laudo, tá? Vamos lá, vamos começar então. Quer dizer, começar não, né? Vamos dar continuidade, né? Que começar a gente já começou. Lembrando que nós temos, com a resolução do Conselho Federal agora, dá para entender que nós temos 6 documentos, né? Declaração, praticamente não houve mudança, atestado psicológico, que também não houve mudança, só maiores explicações e o acréscimo da validade para alguns tipos de atestados,
Relatório psicológico, teve mudanças de finalidade, teve uma pequena mudança de estrutura que exige também referência. Relatório multiprofissional, não existia esse documento, agora passamos a ter esse relatório. Nós somos o primeiro, talvez um dos primeiros conselhos, eu acredito que um dos poucos ainda que tem um documento de equipe multiprofissional regulamentado, oficialmente, né? Laudo psicológico e o sexto, parecer, tá? Hoje nós vamos falar do laudo. Parecer, como é um documento que nós, na clínica, práticas, de uma forma geral, fazemos muito pouco, nesse mês a gente não vai falar. A gente vai falar dos principais documentos, fechando hoje o laudo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é um laudo psicológico? Eu trouxe algumas definições. Alqueire, um dos grandes estudiosos, né, autores de avaliação psicológica aqui do Brasil, ele diz que o laudo é um documento que tem como finalidade relatar orientações, intervenções e diagnósticos, assinalar prognósticos e o progresso do caso, além de direcionar, indicar ou demandar propostas terapêuticas. Então, veja que já na definição desse autor, o laudo, ele faz o relato do serviço que você está fazendo, né? Ele traz, e ele pode e deve trazer orientações. As intervenções, inclui aí nessas intervenções a avaliação, os métodos, as técnicas que você utilizou, e comunicar diagnósticos. O relatório não pode fazer isso. Ele pode relatar, ele pode orientar, pode falar de intervenções, mas não traz resultados de diagnósticos. E se eu falo de prognósticos, eu também estou falando de avaliação. Não é relatório, vai ser laudo. Progresso de caso também. E olha que interessante, no laudo, gente, eu posso sim fazer encaminhamentos na conclusão, que aí vai ser encaminhamento de proposta terapêutica, de atendimento para outros profissionais, encaminhamento para alguma instituição específica, etc., tá? Deixa eu ver aqui. O artigo 13º da resolução, que nós estamos falando, né, a 006 de 2019, traz a seguinte definição, o conceito de laudo psicológico. O laudo psicológico é o resultado, aí vejam que como a resolução ela delimita, né, de um processo de avaliação psicológica, tá? Qual é a finalidade do laudo? Subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Clínica, empresas, perícias, intervenções e avaliações de problemas de aprendizagem, avaliações em saúde. O laudo deve apresentar informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos. Então, o laudo a gente sempre vai estar falando de processos, de construtos de fenômenos psicológicos. Aqui é bem parecido com o relatório, né? A gente sempre deve considerar os condicionantes históricos e sociais da pessoa. Aí um ponto interessante, eu posso fazer um laudo de uma pessoa, eu posso fazer um laudo sobre um grupo, e eu posso fazer um laudo até sobre uma instituição que eu estou atendendo. Não deixa de ser um processo de avaliação psicológica institucional. Isso foi uma ampliação também dessa resolução, né? Apesar que a gente já fazia isso. Nós vamos falar brevemente, então, dos quais são os principais aspectos técnicos e éticos de um laudo psicológico. Do ponto de vista técnico, né, nós podemos dizer que o laudo, ele é um documento que contém uma narrativa, e essa narrativa tem que ser mais detalhada, por exemplo, do que um atestado, do que um relatório, didática, apresentando, inclusive, princípios de racionalidade de escrita, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, e, é claro, deve ser um documento com harmonia, né, harmonia no sentido de que as ideias que eu venho apresentando, os pensamentos, né, sobre aquela intervenção psicológica, tem que ter um sentido, tá? E, lógico, um ponto muito importante de todos os documentos psicológicos é que nós temos que manter os princípios da escrita oficial, né, da linguagem culta brasileira, mas sempre compreensível e acessível ao público que eu estou encaminhando. Então, se eu coloquei um termo técnico no laudo, eu tenho que explicar aquele termo técnico, né, para o não psicólogo. Construído conforme o registro documental, lembrar que laudo e atestado sempre vão estar relacionados ao registro documental, por quê? Porque são processos de avaliação, e a interpretação e análise nos dados colhidos, isso aqui é bem lógico, né? Pelos métodos, técnicas e procedimentos utilizados para fundamentar o meu laudo, né? Ou seja, a
A análise que eu trago no laudo, ela vai depender de que processos, procedimentos eu utilizei, que eu colhi e a análise em cima desses procedimentos. O laudo visa apresentar, né, a avaliação psicológica, limitando sempre a fornecer informações necessárias, isso é um princípio ético, relacionados à demanda. Então, sempre quando vocês, pessoal, estiverem fazendo um processo de avaliação, vocês vão comunicar através do laudo, o laudo nunca é para colocar tudo que vocês levantaram. Vocês vão limitar as informações que são pertinentes, que são importantes para aquela decisão específica. Tudo que não for e que possa trazer uma exposição desnecessária, né? Ferir princípios de direito, de sigilo, não pode ser colocado no laudo, tá? E nenhum outro documento também, né? Laudo também são documentos que vão visar encaminhamentos, né, intervenções de diagnósticos e prognósticos, bem como até mesmo hipóteses diagnósticas, né? Quando a gente ainda não tem fechado, a gente levanta uma hipótese. O laudo também pode apresentar a evolução do caso, orientações e até mesmo sugestões de projetos terapêuticos. Aí o inciso 5, que é que a resolução traz, ó. No caso em que o psicólogo, que a psicóloga, atua em equipe multiprofissional, e havendo solicitação de um documento decorrente da avaliação, o laudo psicológico ou as informações específicas daquela tua investigação poderão compor um único documento. Isso aqui foi um tema bem polêmico. Na realidade, quando a gente foi discutir a resolução, quando o grupo apresentou para a gente, eles tinham criado um documento chamado laudo multiprofissional. Eu e um colega de Minas, né, do conselho da época de Minas, representante, a gente levantou, pediu a palavra, discutimos e entendemos que aquilo era um documento que vulnerabilizava a nossa prática privativa, né, porque laudo é documento de avaliação psicológica, e quando a gente fala de laudo multiprofissional, é um laudo que vai ter escrita de psicólogos de avaliação com outros profissionais. E a gente olha, isso vai favorecer em muitos locais, favorecer e vulnerabilizar os processos, né, de avaliação psicológica. Então, a gente bateu muito na tecla e retirou esse documento da resolução. Mas, mesmo assim, no final da apresentação, foi aprovado no Congresso, né, na reunião dos conselheiros federais, dos presidentes, esse trecho que eles tentaram, de uma certa forma, ainda manter a possibilidade de escrever um único documento, aí não disse que documento é esse, né, onde vai constar o resultado da avaliação psicológica com outras informações de outros profissionais. A minha sugestão é sempre fazer o laudo, e se for para apresentar um relatório sobre o resultado do laudo, faz um relatório multiprofissional com o laudo anexado, né, acho bem mais pertinente. Nós vamos agora, brevemente, falar de cada item, aí eu acho que aqui vai ser um ponto mais didático da aula, do nosso encontro, e aí eu quero interagir com vocês, tá? Clóvis está aqui com a gente, boa noite, Clóvis, seja bem-vindo. Está escutando bem, né? Nós vamos falar de cada um desses itens, o que é o conteúdo obrigatório de cada um desses itens, e eu vou trazer sugestões de escrita para eles, para quase todos esses itens, tá? Então, quando vocês pensarem em escrever um laudo, vocês têm que lembrar que eles têm esses 6 itens, tá? Um deles pode ser colocado como item ou, como é recomendado, como nota de rodapé, que é a referências. Então, de preferência, as referências de um laudo vai estar em nota de rodapé, como a gente aprende aí a fazer em trabalhos científicos, né, monografias. Mas eu posso, não é proibido, colocar como item, após a conclusão, colocar todas as minhas referências que fundamentaram o teste, tá? E aí vai ter que fazer bem parecido com o que a gente vê em livros, em artigos, em trabalhos científicos. Você faz a identificação de um termo, bota um número, e lá na referência faz cita aquele termo, você pegou de onde, ou aquela explicação, aquela fundamentação foi baseada em que referência. Então, brevemente aqui, a estrutura do laudo. São itens obrigatórios: identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise e conclusão. São esses 5 itens obrigatórios, igual o que era da resolução anterior. A grande diferença é que entrou a necessidade de referenciar. Quem já trabalha com laudo, com avaliação há muito tempo, já fazia isso de uma forma automática, né? Fazia as avaliações, quando escrevia o laudo, fundamentava qual o instrumento que trouxe aquela informação, aquele instrumento é fundamentado em que editora, que manual, que referencial teórico, já fazia isso. Em práticas de perícia
principalmente, a gente faz muito isso. Com a atual resolução 006 de 2019, as referências não é mais opção, é obrigação do psicólogo, da psicóloga, ao escrever um laudo. Então, só reforçando, são 5 itens, onde as referências podem estar citadas dentro desses itens aqui, a identificação não, mas dentro de descrição de demanda, procedimento, análise e conclusão, ou eu posso também colocar a referência como item à parte. Quando vocês fizerem isso, eu vou dar uma dica para vocês manterem uma maior segurança também. Aí, quem já viu o laudo, quem já fez, seguiu esses itens, né? Aí, Manuel, esses itens são novidades? Não. A resolução de 2003 já exigia que o laudo tivesse identificação, descrição de demanda, procedimento, análise e conclusão. Aí, uma observação para quem vai assistir depois a aula de relatório, quem estava com a gente, no dia do encontro, o relatório pode ser feito em texto corrido. O laudo não pode. O laudo tem que ter item mesmo, tá?